Então, pessoal, hoje eu acredito que é o 7º dia do meu ciclo. Agora são 9 horas da manhã e eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque primeiro eu quero mostrar pra vocês todos os absorventes que eu usei. E esse mês eu acabei usando bastante, bem mais do que eu tô acostumada, porque eu tava testando vários produtos novos. E depois eu vou mostrar pra vocês, eu vou tirar tudo isso daqui e vou pegar os coletores e discos que estão aqui do lado. Então vamos lá, gente. No primeiro dia eu não usei coletor nem disco, eu usei somente esses dois absorventes aqui. Esse aqui é o tamanho M da Violeta Cup. Pra quem nunca viu, ele tem esse tipo de tecido. Eu gosto muito, os absorventes da Violeta Cup são os meus favoritos no momento. Eles têm cobertura seca, capacidade de absorção muito boa. E eles são, a única coisa, eles são um pouco mais grossinhos aqui, o que na verdade pra mim me dá um pouco mais de segurança. Então a espessura deles não é super fininha, mas a qualidade desses absorventes é absurda. Eu amo eles e eu me sinto muito segura com os absorventes da Violeta Cup. E nesse mesmo dia eu também usei o Noturno, aquele grande da Carinho. Esse é aquele que tem o fundo todo branco. Como vocês podem ver, ele está sem nenhuma mancha, eu consegui tirar todas as manchas perfeitamente. Adoro, gente, super feliz. E esse mês eu pude testar o direcionador de fluxo deles também. Veio lá da Carinho esse produto. E para quem não conhece, isso daqui você coloca aqui no meio do absorvente para direcionar o fluxo ser mais absorvido aqui e não ir espalhando para tudo quanto é lugar, o que diminui a possibilidade de vazamentos. Ele é um tecido bem macio, mas ele esquenta um pouquinho. Mas eu gostei muito, achei confortável. E como naquele primeiro dia eu achei que realmente estava muito quente, eu não troquei o absorvente no meio do dia por causa do fluxo, nenhum deles encheu, mas foi mais por causa do calor mesmo. Pra mim, que não tô acostumada a usar absorventes no dia a dia, às vezes eu sinto um pouco. Mas se você já tá acostumada e é o seu produto de escolha, provavelmente vai ser super tranquilo de usar. E você não vai sentir nenhum desconforto. Então, esse absorvente aqui é um absorvente artesanal, né? Feito à mão. E, na minha opinião, um dos melhores nessa categoria de absorventes artesanais. E aí, no segundo dia, eu usei o Corui normal, que é o meu coletor de escolha para dias de fluxo intenso. E parte do terceiro dia, a maior parte do terceiro dia, eu também fiquei com ele. E nesse momento eu não usei absorvente, o meu fluxo não estava tão intenso esse mês. Então eu acabei não precisando de nenhum backup para ele. No quarto dia foi o dia que eu usei mesmo os discos novos, o da Violeta Cup e os Corui A e B, mais o B, que é o menorzinho. E a gente vai mostrar eles daqui a pouco. Nesse dia eu precisei de um reforço, um backup, porque eu estava testando produtos novos e vocês sabem que eu sou mais adaptada a coletores e os discos para mim tem um encaixe um pouco mais difícil. Então eu gosto de usar absorventes com eles. Se eu estiver usando assim no dia a dia, 70% das vezes eu vou estar usando um disco com um absorvente junto. Então eu usei esses dois aqui. Eu comecei usando o da Corui. Esse aqui é um tamanho normal, cobertura seca. Vocês já conhecem esse absorvente, ele já está até amassadinho. Eu tenho ele já há algum tempo, se eu não me engano. E são ótimos também. Eles são mais fininhos nesse sentido, mas eles também são mais grossinhos de espessura. Então é um absorvente que dá uma proteção bem legal. Vocês já conhecem a qualidade desses absorventes aqui. Qualidade muito boa. Minha única preferência com relação ao Violeta Cup é porque eu gosto mais do tecido da Violeta Cup.
Então, uma coisa de preferência pessoal, mas os dois têm poder de absorção muito bom. E a qualidade também muito boa. Esses absorventes são diferentes, né, de absorventes como, por exemplo, de marcas da Carinho. São marcas menores, claro, são diferentes, né? A produção é diferente, esses aqui são feitos à mão, não é uma produção mais industrializada e tal. Tem uma diferença sim, gente. Mas eu gosto dos dois tipos para momentos diferentes na minha vida. E foi aí que eu peguei o Coruí B, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Foi o disco que ficou melhor no meu corpo e eu senti um pouco mais de firmeza nele. E aí eu mudei para esse absorvente da Carinho, que é o tamanho médio. Eles me mandaram um protetor diário, que é o tamanho pequeno, esse aqui e esse aqui, que é o grande. Esse aqui, ele é quase um protetor diário grande, porque ele é super fino. Ele não tem praticamente nada aqui dentro. Ele tem, acho que só uma camadinha de tecido aqui por dentro. Então, ele é muito, muito, muito fino. Então, pra mim, ele é super confortável, porque quase parece que não tô usando nada. É um absorvente quase imperceptível por causa disso, mas, obviamente, ele não vai servir para fluxo mais intenso. Então, eu diria fluxo mais leve. Então, para mim, nesse caso, ele foi o perfeito para servir de backup para o disco da Coruí. Então, eu acho que a grande vantagem desse absorvente da Carinho, o tamanho médio, é realmente a espessura dele. Ele é muito fino e você praticamente não sente nada. Ele é quase como um protetor diário grande, como eu disse. E no quinto dia eu usei o Violeta Sport. E vocês me ouviram falar várias vezes aqui que eu sinto bastante segurança com o Violeta Sport. Não foi a primeira vez que eu usei ele, foi a primeira vez que eu usei esse Violeta Sport, mas eu já tinha tentado um Violeta Sport antes. No entanto, é a minha regra. Eu tô testando o coletor novo, um que eu nunca coloquei antes. Eu gosto de ter uma proteção externa para ajudar, para não sujar minha roupa. E aí, eu usei esse mini, pequenininho da Transcender Natural. Vocês lembram da Transcender Natural? Eles têm umas estampas super legais. Então, eu testei os absorventes deles há alguns meses atrás. Já tem um tempo. E eles me enviaram esse aqui pequenininho. E eu tava querendo um pequenininho. E eu falei assim, vou testar uma marca diferente. Vou usar uma marca diferente das outras que eu tinha usado. E eu achei que esse aqui seria perfeito para esse experimento. Eu usei ele pegou um pouquinho, não sei se vai dar para vocês verem. Ele pegou um tiquinhozinho de sangue do Violeta Sport, mas eu acho que não era vazamento, eu acho que era só aquele restinho mesmo, que às vezes escapa. E ainda ficou um pouquinho aqui. Eu acho que na câmera não vai dar pra vocês verem. Mas de forma geral, ele tá bem limpinho. Esses absorventes com essa textura, eles são um pouco mais difíceis de tirar mancha também, mas a cor rosa é mais fácil. As mais difíceis são a branco e a azul. Então, eu não tive muita dificuldade de lavá-lo. Ele também tá um pouco amassadinho, porque eu meio que faço assim nos absorventes na hora de enxaguar. E foi ótimo. Esse daqui também é feito artesanalmente, a gente pode ver que é um absorvente diferente dos outros, né? Mas atendeu muito bem para o que eu estava precisando naquele momento. E ele não é tão fininho quanto esse aqui, apesar de ser menor. Mas ele é menorzinho, né? Ele tem as dimensões, essa dimensão menor. Ele é bem fininho aqui nessa largura.
principalmente quando a gente fecha aqui. Os absorventes da Transcender Natural todos têm essa característica, eles são super finos aqui. Então, nesse momento era isso que eu estava precisando e eu priorizei esse absorvente justamente por ser muito fininho aqui nesse sentido. Então, é isso, foram esses absorventes que eu usei. Para lavá-los, eu usei o sabonete da Corui e o Hyper Clean. Fui intercalando os dois para ver se eu via alguma diferença na performance e não vi nenhuma diferença na performance. Os dois são ótimos, vocês já conhecem o Hyper Clean, vocês já conhecem o higienizador da Corui. Os dois são maravilhosos e lavaram os produtos perfeitamente bem. Então, dito isso, gente, vamos passar para os coletores e discos que eu usei. Eles estão aqui do lado. E eu usei 2 coletores só. O Corui normal para os meus dias de fluxo mais intenso e o Violeta Cup Sport nos dias, no último dia, numa parte do 4º dia e no mais mesmo no 5º dia. A gente pode ver a diferença de tamanho entre eles. O Violeta B é um coletor menor. Aqui, o Violeta Cup B é um coletor menor. O Violeta Cup é esse transparente. E ele é o modelo Sport. A gente pode ver que ele também tem o diâmetro menor. Tanto o comprimento quanto o diâmetro dele são menores. Então é um coletor que tem menor capacidade do que o Corui normal. Eu uso ele para fluxo moderado. Então se você tem fluxo leve e moderado, esse tamanho vai ser legal. Fluxo mais intenso, um coletor com um pouquinho mais de capacidade vai atender melhor aí as suas necessidades. Então a gente pode ver que eles têm uma diferença. Esse aqui é mais gordinho também. E só para vocês terem uma ideia da diferença da maleabilidade deles, o Corui perto do Violeta Sport é... assim, não tem nem comparação, gente. O Violeta Sport mal se mexe quando é apertado contra um Corui. Então, realmente, a diferença de maleabilidade é muito grande. Por isso, eu acabo colocando o Corui como o meu favorito, que funciona melhor no meu corpo. Apesar de eu sentir muita segurança com o Violeta B, eu acho que às vezes pode ficar um pouco confuso quando eu falo: ah, eu me sinto muito segura com esse coletor. Mas por que então você fala que o outro é o seu preferido? Tem vários motivos. O primeiro motivo é a capacidade, né? O Violeta A é um coletor muito grande para o meu corpo. Ele é maior do que o Corui intenso. Então, esse aqui acaba sendo mais confortável de diâmetro para mim. Esse também é um diâmetro confortável. Esses dois diâmetros são confortáveis no meu corpo. E a outra questão é que coletores mais moles são mais fáceis de manusear. Então, o Corui ele é muito mais fácil de apertar aqui, tirar. Eu tiro ele muito mais rápido do que o Violeta Cup. Tanto o Violeta Cup quanto o Violeta Cup Sport. O Violeta Cup Sport, na hora que você aperta aqui, praticamente não acontece nada. Essa parte dele é rígida. Então, para eu conseguir tirar esse coletor, eu tenho que vir tateando o meu dedo por aqui, pelo corpo dele, e eu tenho que apertar aqui em cima. E fazer força para apertar, porque o corpo dele é rígido. E aí, eu puxo ele para fora. O Corui sai muito mais fácil. Em compensação, o Violeta Cup abre muito mais fácil do que o Corui. O Corui eu estou usando sempre a dobra meio diamante. E aí eu empurro essa parte aqui para cima. Técnica já velha conhecida do pessoal que segue aqui o canal. E o Violeta Cup, como eu disse para vocês, eu tentei primeiro usar a dobra punch down. Eu não sei o que aconteceu. Na hora que eu tentava abrir, ele ficava tendendo a girar e ficar na inclinação errada. Então depois eu tinha que ficar trazendo ele para a inclinação certa. Achei um pouco complicado, então eu acabei fazer a meio diamante nele. Você tem que fazer um pouco mais de força. Eu nem tentei, mas vou tentar agora. Assim, dá pra fazer? Dá, gente. Mas exige um pouco mais de força. Vocês estão vendo que os meus dedos estão tudo
todos esquemiados. Então, eu acabei optando por usar a lábia, que na primeira vez foi difícil também de fazer, depois eu peguei o jeito. Se você é daquelas pessoas que gostam de dobra simples, gente, tente a dobra em C, que é fácil de dobrar. E vocês viram como ele abre. Vocês ouviram esse barulho? Ele é um coletor que vai abrir muito mais fácil. Ele abre muito mais fácil que esse. Mas, no geral, o Corui normal acaba sendo um pouco mais prático pra mim. E vamos falar sobre, rapidamente, eu já falei, né, mas rapidamente, sobre os 3 discos. Esse é um disco pequeno demais para o meu corpo. Eu vou tentar nos próximos meses ver se eu consigo um encaixe melhor para ele. Esse aqui foi o que encaixou melhor no meu corpo, apesar de ser ligeiramente grande e apertar minha bexiga na hora que ele tá entrando. Esse aqui nem tanto, porque eu acho que ele não chega até lá. Mas foi o que encaixou melhor e foi o que manteve o encaixe por mais tempo. A gente sabe que o disco, às vezes, ele cai ali de cima do osso. E aí fica com essa parte aqui quase aparecendo, principalmente quem tem colo baixo como eu. Esse aqui foi o que demorou mais tempo para acontecer isso. E esse aqui é um disco grande demais para o meu corpo, ele tem 70 milímetros. É um disco para quem tem um colo um pouco mais alto do que o meu. Talvez lá para os seus 7 centímetros ou mais de altura. E então eu coloquei ele, mas eu não fiquei com ele muito tempo. O encaixe desse tipo de disco para mim é bem mais complicado de conseguir. A gente tem que dar uma manobrada nele lá para conseguir espaço. Mas eu achei a qualidade deles muito boa. E eu achei sim que o corpo fica bem mais amassado do que outros discos. Esse aqui também tem o corpo molinho, então é a mesma coisa. Apesar do formato diferente. Mas eu tive alguns pequenos vazamentos que já eram... Eu já achava mesmo que teria, por conta do meu problema de encaixe com disco. Eu tenho bem mais dificuldade com discos do que com coletor. Vai sair um vídeo em breve falando sobre isso. E vai sair um vídeo em breve também falando sobre coletores rígidos, para vocês entenderem melhor a dinâmica da coisa. Então é isso, gente. Já falei demais. Eu vou terminar esse vlog aqui. E... parabéns ao pessoal que fez os novos lançamentos. Os produtos são de ótima qualidade. Cada um tem sua indicação. Óbvio que nem todos vão ficar perfeitos em mim, mas cada um vai ficar perfeito no tipo de pessoa para o qual ele foi fabricado. É isso, gente. Eu vejo vocês no mês que vem.